Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de pedir a você que desse um like e se inscrevesse para ajudar a divulgar os conteúdos da TV. Hoje nós vamos falar sobre a infância das perguntas 379 a 385. Na pergunta 379, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E eles respondem que pode ser até mais, se mais progrediu, se é um espírito mais elevado. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. O corpo é que não está desenvolvido, os órgãos não estão completamente desenvolvidos, impedindo o espírito de se manifestar. O espírito, então, ele se amolda ao corpo de uma criança de forma a se expandir aos poucos na medida que o corpinho, que os órgãos vão amadurecendo. Na pergunta 380, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Kardec querendo saber se, apesar dos órgãos não estarem completamente desenvolvidos, mas o espírito que está ali, encarnado em uma criança, ele vai pensar como criança ou vai pensar como um adulto? E eles respondem: desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Os órgãos da inteligência, que são o cérebro, o sistema nervoso central, não estão desenvolvidos completamente. Então, eles não podem, o espírito não pode se manifestar como um adulto. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Esse estado de perturbação é o mesmo período em que o espírito precisa se adaptar à nova condição de encarnado. Também quando desencarna, nós já estudamos que ele sofre esse mesmo estado de adaptação no plano espiritual quando retorna após a desencarnação. Kardec faz uma nota. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. A criança sonha como uma criança e ela pensa como criança. Então, isso demonstra que o espírito não está lúcido, não está consciente nessa fase infantil. As preocupações ainda que ficam registradas no cérebro da criança, são as ocupações normais que uma criança tem. Na pergunta 381, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Quando o espírito desencarna ainda como criança, como é que ele se manifesta no plano espiritual? Ele logo se manifesta como um adulto ou ele permanece criança? E eles respondem que assim tem que ser. Quer dizer, o espírito, ele vai se manifestar como um adulto, pois que se vê desembaraçado de seu envoltório corporal, como um espírito eterno com as experiências que ele adquiriu, com a consciência que ele adquiriu. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Enquanto ainda permanece algum laço entre o corpo e o espírito, ele ainda está naquele estado de perturbação. Após isso, ele normalmente se manifesta como um adulto. Há casos em que pode acontecer da criança continuar como criança? Existe relatos na literatura espírita falando sobre isso.
Cada caso é um caso, vai depender da evolução do espírito, da necessidade e daquilo pelo qual a criança passou. Às vezes uma doença muito penosa, às vezes até um processo de aborto, precisando levar mais tempo para que o espírito recupere a sua maturidade, a sua consciência como espírito eterno. Na pergunta 382, durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? E eles respondem que não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso para o espírito. Eles explicam então que a infância não é um estado de sofrimento para o espírito. Ele é um período de repouso, em que ele repousa das suas condições intelectuais, do seu processo, reaprendendo, passando por uma fase de reaprendizado. Não é uma fase de sofrimento, é uma fase onde o Espírito Eterno está repousando e reiniciando um processo de aprendizagem. Na pergunta 383, qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que passar pelo estado da infância? E eles respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Esse período, então, que é um período de repouso para o espírito, mas, no entanto, ele é um período de aprendizagem, é um período em que ele está mais apto a receber novos valores, um novo processo educativo, para desenvolver novas aptidões, para que lá na frente, quando chegue à maturidade, à adolescência, que os órgãos já estão amadurecidos, aí o espírito começa a retomar a sua verdadeira personalidade, todas aquelas conquistas que ele realizou até a presente encarnação, misturando, é claro, com a educação que teve durante esse processo de infância. Na pergunta 384, por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que a criança chora? E eles respondem: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. A criança, então, precisa dessa fragilidade, desse ar de fragilidade, para que aqueles que estão à sua volta cuidem dela. Tenham todos os cuidados para que ela se desenvolva normalmente e consiga o carinho, o afeto daqueles que estão ao seu redor. E na pergunta 385, que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, é que o espírito se modifica? Aqui eles vão explicar com mais detalhes por que há essa mudança após a fase da adolescência. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, antes de reencarnar. No período, então, após a adolescência, quando os órgãos já estão maduros, o espírito começa a se manifestar como ele realmente era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor materno aquele que se consagra a seus filhos como o maior amor que se possa votar ao outro. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. É o que vos explicarei, diz o Espírito.
As crianças são os seres que Deus manda novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas cai. Esse aspecto de inocência, ele explica, é proposital para que os pais, para que aqueles que cuidam da criança sintam por ela afeição, porque se o espírito se mostrasse como ele realmente é desde pequenininho, muito pouco se teria cuidado com este ser, ao passo que com este ar de inocência, todo o amor lhe é consagrado de forma que esse espírito se sente acolhido e se sente predisposto a um novo processo educativo que é o que se dá na infância. E eles continuam. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência, foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando os seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Infelizmente, muitos pais, ao invés de educarem seus filhos, acham mais fácil, para não se incomodarem, dar-lhes tudo o que eles querem. Isso criando crianças muito exigentes e muitas vezes elas se tornam agressivas em relação aos seus pais. Há que se tomar muito cuidado porque esse período da infância precisa que se tenha tempo para lidar com estes seres, para lhes educar, para aparar as suas arestas. Os espíritos continuam, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisado de matizes que a primeira infância manteve ocultos. O ser que é bom, que já desenvolveu qualidades, ele vai se mostrar com essas qualidades. Porém, aqueles que ainda têm muito o que aprender, aqueles que são espíritos imaturos, não só crianças infantis e imaturas, mas que são realmente espíritos imaturos, quando chega a adolescência, quando chega a fase adulta, continuam com a mesma imaturidade, com a mesma infantilidade, com a mesma inferioridade que é característica do espírito. Os espíritos continuam. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e quando se tem o coração puro, facilmente se lhe apreende a explicação. A lógica das leis de Deus é fácil de entender quando se realmente quer entender essas leis, porque tudo mostra uma lógica e a doutrina espírita nos explica essa lógica de forma que nós nos tornamos mais conscientes das verdades espirituais, o que nos ajuda a passar pelas experiências da vida. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de outros mundos, onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pela infância? Nesta se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que passam as criaturas. Aqui ele está nos chamando a atenção. Os espíritos nos dizem que também
e vêm seres de outros mundos encarnar entre nós, muitas vezes na nossa própria família. Porque o mundo é um grande laboratório, o universo é um grande laboratório em que há trocas de seres de um mundo para outro conforme a necessidade de aprendizado. E muitas vezes reencarnam entre nós espíritos com gostos, com paixões, com hábitos diferentes dos nossos. Como que eles poderiam se adaptar à Terra se não houvesse o período da infância? É justamente para isso que há necessidade deste período da infância, para que o espírito se readapte, para que ele faça um novo aprendizado aqui na Terra. E eles continuam: e vós mesmos ao morrerdes, vos achareis no estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao voltar à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estás acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Quando nós desencarnarmos, nós também vamos para o plano espiritual, apesar de termos vindo de lá, mas vamos levar um período para nos readaptarmos, sim, ao plano espiritual, convívio com novos irmãos, a novos hábitos, diferentes dos que aqui nós tínhamos enquanto encarnados. Isso se não formos transportados a outros planetas e tivermos também que nos adaptar à realidade desse novo planeta. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Colocar o filho no mundo é muito fácil, mas educá-lo, acolhê-lo nessa nova existência e guiá-lo até a fase adulta, isso exige uma tarefa, um esforço, um sacrifício da parte dos pais e é uma missão, a maior missão que nós podemos ter aqui na Terra, de criar e educar esses seres. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. A necessidade do período infantil, ela fica comprovada aqui nessa parte do Livro dos Espíritos, nessa pergunta, nos esclarecendo sobre a importância da tarefa dos pais, a importância da tarefa daqueles que têm crianças a educar, que muitas vezes não são os seus pais, mas são os educadores, são os professores, são aqueles que estão guiando de alguma forma a criança. Todos são responsáveis, é uma grande missão e deve ser um esforço conjunto no sentido de transmitir a esses seres exemplos bons que eles possam seguir, formando o caráter desse serzinho com uma predisposição ao bem. E principalmente levando Deus a este ser para que ele cresça com essas verdades fazendo parte da sua realidade, para que não sofra tanto quando se tornar um adulto, muitas vezes com problemas sérios a enfrentar, que aprenda a ter resiliência, que aprenda a saber como lidar com os problemas que a vida vai lhe trazer. E o conhecimento de Deus em sua vida vai evitar que se torne um materialista, vai evitar que se torne um ser somente em busca das coisas materiais, do desenvolvimento profissional e financeiro, esquecendo do seu lado moral e espiritual, o que causa um grande sofrimento em muitos seres que acabam com depressões muito grandes, com problemas sérios espirituais. Tudo isso nós poderemos evitar ajudando esse ser a encontrar o seu espaço
nessa nova existência. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.